diagrama básico do aprendizado. Agora vou procurar explicar como o aprendizado funciona. Vou usar um diagrama de aprendizado supervisionado, que é de longe o mais importante. Porém, mais à frente vou explicar também os outros tipos de aprendizado. Esse talvez seja o conceito mais importante do curso, e mesmo que o diagrama não fique totalmente claro para você, estaremos voltando a ele repetidas vezes durante o curso. Temos uma base de dados criada artificialmente que simula uma coleção de 500 observações de características de tumores obtidas a partir de imagens digitalizadas, como dimensões, densidades e outras características, como idade do paciente, seio, etc., que são nossos atributos. E a variável de saída, o target, que nos diz se este é um tumor maligno ou não. Nosso objetivo é desenvolver um modelo, o algoritmo, que aprenda com esses atributos a identificar tumores malignos. Nossa base de dados contém as observações de entrada X, que são as características dos diversos tumores, e as saídas Y, isto é, se um tumor é maligno ou não. Por exemplo, X nesse caso é o conjunto de observações idade, menopausa, etc. Isso é um vetor matematicamente falando. E Y é o resultado, maligno ou não. A primeira coisa a fazer é separar nossa base de dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de testes, digamos tomando 70% e 30% das observações respectivamente. Note que a base de dados está separada em 3 partes, com as observações de treinamento, amarelo, as observações de teste, vermelho, e um conjunto adicional em azul, que seriam novas observações para as quais o modelo desenvolvido vai determinar o resultado, maligno ou não. Inicialmente não conhecemos a função f, que mapeia os valores de entrada x nas saídas y, pois se a conhecêssemos, não precisaríamos usar machine learning. Então, usamos o conjunto de treinamento para que um algoritmo aprenda como as saídas y são afetadas pelas observações x. Nosso algoritmo vai aos poucos aprendendo a associar os indicadores de tumores com as respectivas saídas. Na verdade, o algoritmo vai gerar muitas hipóteses para a função f ao variar os pesos de cada indicador e selecionar aquela que produz o mínimo erro entre os valores reais de y e os valores calculados pelo algoritmo y-chapeuzinho, isto é, que acerta mais vezes o diagnóstico real, benigno ou maligno. Por exemplo, na primeira tentativa, o algoritmo acerta 50% dos resultados, o que é equivalente a simplesmente chutar um sim ou não. O algoritmo então procura os resultados errados e tenta dar pesos diferentes para os atributos de maneira a corrigir esses resultados, e assim agora acerta 60% dos resultados. E assim o algoritmo vai dando pesos diferentes aos atributos até atingir uma taxa de acerto de, digamos, 90%. Entretanto, até essa fase não sabemos o quão bem o nosso modelo irá executar até que façamos o teste, usando os dados de teste que não estavam presentes durante o treinamento. Somente que nesse caso não apresentamos as saídas conhecidas e vamos fazer com que elas sejam calculadas pelo algoritmo que desenvolvemos. Então, aplicando o algoritmo no conjunto de testes e supondo que os erros no conjunto de testes são aceitáveis, por exemplo, com 80% de acerto, concluímos nosso modelo. Note que o acerto no conjunto de testes é menor que no de treinamento, o que é de se esperar, pois o algoritmo não viu os resultados nesse caso. Agora, quando novos dados de tumores chegarem, somente precisamos aplicar o algoritmo para saber, com uma certa probabilidade, se ele é maligno ou não. Vemos que o objetivo de machine learning não é descobrir uma função ou uma relação que nos esclareça como um processo funciona, mas sim um modelo para o qual a variável dependente, benigno ou maligno, é gerada a partir das variáveis independentes, as características dos tumores ou atributos, com um certo erro admissível.